na aula passada faltou comentar que essa equação, se você põe lambda igual a 0 e mi igual a 1 e troca o mais ou menos aqui por mais, você fica com a fórmula de Euler. Se eu considerar π no lugar de θ, né, eu fico com a exponencial de πi igual a menos 1 aqui. O cosseno de π vai ficar menos 1 mais 0, né? Aí esse menos 1 no segundo membro, passando para o primeiro, eu vou ficar com exponencial de πi mais 1 igual a 0. Aí essa é a equação de Euler. Então, fórmula de Euler é uma coisa, a equação de Euler é outra, né? A fórmula de Euler é essa aqui. A equação de Euler é obtida a partir dessa quando você coloca no lugar de θ o valor π e reorganiza os termos, né? Passando um menos 1 do segundo membro para o primeiro membro. Aí se transforma na equação de Euler. A partir dessa equação 12 aqui, eu posso agora separar os sinais, mais ou menos, que estavam misturados aqui, eu separo. Mais vai para um lado, menos vai para o outro. Também estou usando o fato que cosseno é uma função par, então o sinal que aparece dentro da função é descartado. Seno é uma função ímpar, então se aparecer um menos aqui, dentro do seno, esse menos vem para fora. Bom, então o que é que eu quero? Eu quero formar uma combinação linear das soluções complexas da EDO para que eu consiga obter soluções reais da EDO. Certo? As soluções complexas que eu tenho até agora são essas duas aqui, ó. Exponencial de zt e exponencial de z barra t, que podem ser escritas assim. Só que, para eu chegar em soluções reais, eu tenho que me preocupar em eliminar esse i, unidade imaginária, que aparece aí nas fórmulas dessas duas funções. Enquanto esse i estiver presente, eu não tenho soluções reais, eu tenho soluções complexas. O i pode ser eliminado, por exemplo, somando essas duas equações e dividindo o resultado por 2. Aí você vai obter essa primeira equação aqui, exponencial de lambda t cosseno de mi t, igual à soma das metades das funções que você tinha antes. Como eu somei e dividi por 2, isso é a mesma coisa de somar as metades. E eu vou obter qual o resultado para essa soma das metades dessas duas funções aqui, ó. Quando eu somo, eu elimino esses dois termos, fico apenas com esses dois, que são iguais, então a soma deles dá o dobro de exponencial de lambda t cosseno de mi t, e aí depois que eu somo eu divido por 2, então termino obtendo a própria exponencial de lambda t cosseno de mi t. Analogamente, você pode fazer segunda equação menos primeira equação vezes i sobre 2. Fazendo isso, você vai encontrar essa última equação aqui. Exponencial de lambda t seno de mi t igual a menos i sobre 2 vezes a primeira função que eu tenho lá em cima, mais i sobre 2 vezes a segunda função que eu tinha lá em cima. Note agora que essas duas funções que aparecem aqui à esquerda, eu posso olhar para essas funções como sendo funções reais. Então, isso é uma maneira de transformar duas funções complexas em duas funções reais por meio de combinações lineares. E qual é a importância de essa transformação ser feita por combinações lineares? Por serem combinações lineares de funções complexas que estávamos considerando que eram soluções complexas da EDO, significa que
essas combinações lineares ainda são soluções. Aí eu estou fazendo algumas observações aqui sobre as novas funções que eu acabei de definir ainda poderem ser usadas para formar uma base quando eu coloco essas funções no lugar das que eu tinha antes. Ou seja, as substituições das funções u de t e u barra de t pelas funções v de t e v barra de t, tal como definidas nessas equações aqui, onde você tem aqui u de t, u barra de t, v de t e v barra de t, essas substituições não vão afetar nem a condição de ser linearmente independente, nem a condição de ser um conjunto gerador. E é claro, como eu já falei, também não vai afetar a propriedade dessas funções serem soluções da EDO. Com essas ideias que eu expliquei até agora, podemos enunciar algumas proposições aqui para saber como encontrar, soluções de uma dada EDO associadas a raízes complexas da equação característica dessa EDO. Primeira proposição trata de raízes complexas não repetidas. Dados a 0, a 1, etc., a n reais, sejam números complexos Z1, Z2, etc., Zk, e os conjugados desses números complexos. Suponha que esses números complexos são raízes distintas da equação característica da EDO que eu tenho aqui. Então, para cada j inteiro positivo, entre 1 e k, as funções dadas por essas duas fórmulas aqui, onde lambda_j é a parte real do complexo zj, que está nessa lista aqui, e μj é a parte imaginária desse mesmo número complexo zj que aparece na lista. Essas duas funções definidas assim são soluções dessa EDO. Veja que essas funções são exatamente aquelas que eu tinha chamado antes de v de t e v barra de t, exponencial de lambda_t cosseno de mt, exponencial de lambda_t seno de mt. Essas duas funções são as funções que estão aparecendo aqui nessa proposição 6, onde eu digo que elas são soluções da EDO sempre que o complexo lambda_j mais μj é uma raiz da equação característica. E além disso, sendo essas raízes z1, etc., zk e z1 barra, etc., zk barra distintas, eu vou ter que as funções definidas por essas fórmulas aqui, que são essas aqui, serão linearmente independentes. Veja que se eu tenho k raízes distintas, complexas de uma EDO, eu vou ter k conjugados dessas raízes que ainda são raízes da equação característica. Então eu tenho aqui um total de 2k raízes complexas da equação característica. E para essas 2k raízes complexas da equação característica, eu vou construir aqui a mesma quantidade de soluções linearmente independentes da EDO. Também é 2k aqui a quantidade de soluções que eu tenho. Tá? E a notação que eu estou usando aqui
y1 barra, y2 barra, etc., yk barra, aqui não tem nada a ver com o conjugado. A barra só vai indicar conjugado quando ela estiver aplicada sobre números complexos, como é o caso aqui, z1 barra, z2 barra, etc., zk barra. Esses y1, y2, etc., yk não são números complexos, são funções reais. Então, essa barra em cima é só uma notação. Tá? E também para explicar melhor a correspondência que eu estou fazendo aqui dessas raízes com essas funções. É para dizer que as funções vieram das raízes, estão associadas às raízes. Tá? E é uma mesma quantidade que eu tenho de raízes, eu tenho de soluções linearmente independentes. Eu não fiz a demonstração da proposição, mas eu estou mostrando um exemplo aqui de como usá-la. Exemplo 4. Tenho duas EDOs aí, lineares, homogêneas, com coeficientes constantes. Vamos resolver a primeira. Y, duas linhas, menos 2y' mais 9y igual a 0. As raízes da equação característica são z1 igual a 1 mais 2i raiz de 2 e z2, que é o conjugado de z1. Como é que eu sei isso? Eu tenho que ver qual é a equação característica, né? Só que a equação característica a gente pode imaginar até de cabeça mesmo, porque é fácil. A gente viu na aula passada que para formar a equação característica, basta pegar os coeficientes que você tem na EDO, que no caso aqui são 1, menos 2 e 9, e usar esses mesmos coeficientes como coeficientes de uma equação polinomial, onde a derivada késima, que aparece na EDO, é substituída por x elevado a k. Então, no final das contas, essa EDO aqui vai ter como equação característica a equação polinomial x ao quadrado menos 2x mais 9. Mais 9. Aqui não tem x. Por quê? Porque y é a derivada zeroésima de y. Então, eu vou substituir esse y por x elevado a 0. E x elevado a 0 é 1. Então, portanto, o polinômio característico é x ao quadrado menos 2x mais 9. E a equação característica vai ser obtida igualando esse polinômio a 0. Ou seja, é uma equação quadrática que eu posso resolver usando Bhaskara. Aí você vai aplicar a fórmula lá, vai ver que, por exemplo, o delta vai ser 4 menos o produto de 4 vezes 1 vezes 9, né? Então vai ficar 4 menos 36, que dá menos 32. Qual é a raiz quadrada de menos 32? Então eu já estou pensando agora na raiz quadrada do delta, dessa equação característica. Raiz quadrada de menos 32 é i vezes raiz quadrada de 32. Porque menos 32 é menos 1 vezes 32. Aí eu pego a raiz quadrada de menos 1 e multiplico pela raiz quadrada de 32. Raiz quadrada de menos 1, né? A rigor seria mais ou menos i. Mas nesse caso basta considerar uma dessas raízes porque o mais ou menos já está embutido na fórmula de Bhaskara. Aí, então eu vou dizer que a raiz quadrada de menos 32 é i vezes a raiz quadrada de 32. Sendo que 32 é 2 vezes 16, né? Raiz quadrada de 16 é 4, então eu vou ficar com 4 vezes raiz de 2. 4 vezes raiz de 2 vezes i é a raiz quadrada do delta da equação característica
dessa EDO aqui. Aí o que é que eu faço para usar a Bhaskara? Eu faço menos b, que no caso vai ser 2, mais ou menos esse valor da raiz de delta que eu acabei de calcular. Tudo isso dividido por 2a, que no caso é 2. Então vai ficar 2 mais ou menos 4 raiz de 2 multiplicando i. E essa expressão toda que eu falei até agora, dividida por 2. Então, no final das contas, você fica com essas duas raízes aqui. Pronto. O que é que eu faço para chegar nas soluções da EDO se eu já tenho as raízes da equação característica? Notando que essas raízes são números complexos conjugados, eu vou aplicar a proposição 6, que me diz que a partir de números complexos conjugados, raízes da equação característica da EDO que eu tenho aqui, eu formo duas soluções da EDO. Então eu vou aplicar essas fórmulas aqui, ó. Usando o quê? Usando a parte real e a parte imaginária da raiz cuja parte imaginária é positiva. A gente pode fazer isso, porque veja aqui, a diferença entre esses dois números Z1 e Z2 é apenas o sinal da parte imaginária. Uma tem sinal positivo na parte imaginária e a outra tem sinal negativo na parte imaginária. Você não vai precisar do sinal negativo. Você só precisa da parte real, que é sempre a mesma, e do módulo da parte imaginária. Veja que aqui, ó, nessas duas fórmulas, os números que eu estou usando são lambda j e μj, que são quem? São parte real e parte imaginária de zj. Zj é um desses caras aqui. Por que eu não usei parte real e parte imaginária dos outros? São essas outras raízes aqui. Porque não precisa. Basta você pegar parte real e parte imaginária de um dos lados aqui, ou desses, ou desses. Aí a gente convenciona que, para simplificar, a gente pega o módulo da parte imaginária. Então, de repente, poderia nem ser a parte imaginária dos caras que estão listados aqui à esquerda. Poderia até ser da direita. Mas a gente convenciona que, para simplificar, deve-se pegar o módulo da parte imaginária. Se pegasse a parte imaginária com sinal, daria certo também. Mas não ficaria tão simples. Tá? Então, os números que eu realmente preciso são 1 e 2 raiz de 2, sem sinal. Vou precisar do 1 para usar como lambda, aqui ó, multiplicando o t lá no expoente. E vou precisar do 2 raiz de 2 para usar como mi aqui dentro da função seno ou cosseno, sem sinal. Agora eu tenho as duas soluções fundamentais da EDO. E com essas duas soluções fundamentais eu posso formar a solução geral, que é essa aqui, né? Ou seja, combinação linear de y1 e y2 com constantes reais arbitrárias. Essa é a solução geral da EDO que aparece aqui no item A. No item B, nós temos outra EDO linear homogênea com coeficientes constantes, sendo que agora a ordem da EDO é 4. Então, quando eu montar a equação característica e resolver essa equação, eu vou encontrar no máximo 4 raízes, né? Reais ou complexas. Vamos ver quais são essas raízes. As raízes da equação característica são R1 igual a 0,
R2 igual a 3, então aqui eu tenho raízes reais, Z1 igual a I sobre 2, e Z2 igual a menos I sobre 2, e duas raízes complexas, né? De modo que as soluções fundamentais são... Aí agora eu já estou misturando proposições que tratam de casos de raízes diferentes. Nós vimos proposições explicando como usar raízes reais distintas ou repetidas da equação característica para formar soluções linearmente independentes. Vimos mais recentemente uma proposição explicando como usar raízes complexas distintas para formar também soluções da EDO. E aqui eu estou precisando usar as duas coisas, né? Raízes reais e raízes complexas. O fato de eu ter essas duas raízes reais aqui, R1 igual a 0 e R2 igual a 3, isso nos diz que essas funções y1 de t, definida por exponencial de 0t, ou seja, 1, e y2 de t, definida por exponencial de 3t, são soluções linearmente independentes da EDO. Tá? Isso é uma coisa que a gente já sabia desde quando a gente estava estudando a parte de raízes reais não repetidas. Agora, a novidade é, eu tenho raízes complexas também. Um par de raízes complexas conjugadas. Associado a esse par de raízes complexas conjugadas, eu vou ter um par de soluções da EDO que são dadas por essas fórmulas, onde eu utilizo parte real de qualquer um desses números complexos, formando esse par de raízes conjugadas, e o módulo da parte imaginária desses mesmos números complexos. Então aqui, a parte real é 0 para esses dois números complexos. A parte real é 0, então 0 é meu lambda. E a parte imaginária é 1 sobre 2 ou menos 1 sobre 2. Em módulo, isso me dá o valor 1/2. Não preciso do sinal, pego apenas o módulo. Então, meu lambda j vai ser 0, que é a parte real desses dois números complexos, e meu μj vai ser 1/2, que é o módulo da parte imaginária desses dois números complexos. Por isso, eu tenho aqui as funções y3 de t e y4 de t, que são soluções da EDO, e são dadas por essas fórmulas aqui. Ó. Perceba que exponencial de lambda jt vezes cosseno de mijt vai ficar exatamente assim, né? Já que o lambda j é 0 e o mijt é 1/2. E da mesma forma, aplicando essa outra equação aqui, para encontrar yj barra, que aqui está sendo denotado como y4, eu encontro seno de t sobre 2. Agora, nessa solução que eu estou mostrando aí, faltou explicar um pouquinho como é que eu sei que essas 4 soluções formam uma base. O que a gente sabe até aqui é que, associadas a essas duas primeiras raízes, eu terei duas funções reais linearmente independentes, e associadas a essas outras duas raízes aqui, eu terei outras duas funções reais linearmente independentes, que são soluções da EDO. A questão é, se eu tenho dois conjuntos linearmente independentes de soluções, cada um deles com dois elementos, num espaço de dimensão 4, isso garante que a união deles já forma uma base? A resposta é nem sempre. Porque pode ser que quando você una os dois conjuntos, exista alguma relação de dependência linear
de um elemento em um desses conjuntos em termos de elementos do outro conjunto. Aí o que tem que ser verificado é que isso não vai acontecer para esse caso. No momento que você junta essas 4 funções aqui, você ainda precisa garantir que elas são linearmente independentes. Só que isso você pode fazer calculando o Wronskiano. Nesse caso concreto, é fácil verificar. O difícil seria colocar isso na forma de um teorema, que é uma coisa, inclusive, que eu estou para fazer nesse slide, ainda não fiz. Eu coloquei esse resultado não como teorema ainda, eu coloquei na parte do resumo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas depois, numa próxima versão, eu vou colocar isso. Sempre que você junta as soluções que vieram de raízes reais com as soluções que vieram de raízes complexas, sendo cada um desses conjuntos linearmente independentes, a união deles ainda vai ser linearmente independente. É isso que eu preciso, né? Mas isso, nesse caso aqui, você pode confirmar simplesmente calculando um Wronskiano com 4 funções. Bom, então, sabendo que essas 4 funções formam uma base, eu tenho que a solução geral, então, vai ser a combinação linear dos elementos dessa base. Tudo isso que eu expliquei aqui, para raízes complexas não repetidas, pode ser adaptado agora para raízes complexas repetidas, pegando ideias que a gente já desenvolveu para o caso de raízes reais. É o que eu vou mostrar agora na proposição 7. Eu estou explicando aqui como chegar, né, na ideia da proposição 7 e estou demonstrando. Mas, basicamente, o que você precisa fazer para encontrar soluções de uma EDO associadas a raízes complexas repetidas é o seguinte. Suponha que A0, A1, etc., AN sejam números reais, Z seja um número complexo e M seja um inteiro positivo, tal que x menos z elevado a m divide o polinômio característico da EDO mostrada aqui com esses coeficientes reais A0, A1, etc., AN. Isso significa o quê? Significa que z é uma raiz complexa de multiplicidade m do polinômio característico dessa EDO. Ou seja, é uma raiz repetida, desde que o m seja maior que 1, né? A gente considera que é uma raiz que tem m menos 1 repetições. Pronto, então lembre-se que no caso, quando eu tenho raízes reais, a gente resolveu o problema de raízes repetidas fazendo o quê? Multiplicando por t uma dada solução para obter as outras que ainda são soluções associadas à mesma raiz do polinômio característico. Então é isso que eu estou fazendo aqui basicamente. Quando as funções yj e yj barra são associadas a uma raiz de multiplicidade 1, ou seja, que não está repetida, eu construo essas funções sem colocar esse fator t elevado a j menos 1 aqui. Agora, se eu sei que a raiz que é associada a essas funções está repetida m menos 1 vezes, então eu vou formar, para essa raiz, eu vou formar um conjunto de m pares de funções que são soluções da EDO. Com essas fórmulas aqui, que são basicamente as fórmulas que eu tinha lá na proposição 6, só que multiplicadas agora por t elevado a j menos 1, onde j varia entre 1 e m. Se j varia entre 1 e m, então significa que eu vou ter m pares dessa forma aqui, formando um conjunto de 2m soluções
da EDO, sendo que essas 2m soluções da EDO estão todas associadas ao par de números complexos formado por Z e seu conjugado Z barra. Esse lambda aqui é a parte real desses dois números complexos. O número μ é o módulo da parte imaginária desses dois números complexos Z e Z barra, ao qual estão associadas as 2m funções listadas aqui como soluções da EDO. Então, exemplo. Tem aí uma EDO linear, homogênea com coeficientes constantes, de ordem 4. Aí eu estou dizendo que a equação característica dessa EDO é x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1 igual a 0. Para resolver essa equação, é conveniente olhar para ela como sendo uma equação biquadrada. Uma equação que você pode transformar numa equação quadrática fazendo uma mudança de variável como esta aqui, ó. Se eu digo que alfa é x ao quadrado, então eu vou trocar x à quarta por alfa ao quadrado, 2x ao quadrado por 2alfa, e o 1 permanece sendo 1 mesmo. Então eu chego numa equação quadrática, que eu posso resolver por Bhaskara, por exemplo. Nesse caso, eu vou encontrar uma única raiz para essa equação quadrática. A raiz vai ser alfa igual a menos 1. Eu aqui estou dizendo a mesma coisa que eu acabei de falar, com outras palavras. Isto significa que a equação alfa ao quadrado mais 2alfa mais 1 igual a 0 possui duas raízes reais iguais, ou seja, duas raízes reais repetidas. Alfa 1 igual a menos 1 e alfa 2 também igual a menos 1. Cada uma dessas duas raízes gera duas raízes para a equação polinomial original na variável x. Note que essa raiz de menos 1, que eu posso enxergar como sendo, na verdade, um par de raízes repetidas, essa raiz é uma raiz da equação na variável alfa, mas não é necessariamente uma raiz da equação original que estava na variável x. Então eu preciso ainda resolver para x, eu resolvi apenas para alfa. Então, isso significa que eu preciso fazer x ao quadrado igual a alfa 1 para daí encontrar as raízes da equação original na variável x que estão associadas a essa primeira raiz da equação na variável alfa. Resolvendo aqui, ó, como alfa 1 é igual a menos 1, eu vou ter as seguintes raízes para a equação original. Z1 igual a i e Z1 barra, que é menos i. Portanto, é um par de raízes complexas conjugadas. Para a outra raiz da equação na variável alfa, como é a mesma, na verdade, né? Então, vou terminar chegando, basicamente, nos mesmos valores, né? Z2 igual a i e Z2 barra igual a menos i, porque alfa 2 é igual a alfa 1. Então, é a mesma conta que eu fiz aqui em cima, eu repito aqui embaixo, mudando apenas os nomes das raízes, porque é mais conveniente você ter uma contabilidade das raízes contando repetições, para saber se já chegou no grau da equação ou não, sabendo que para uma equação polinomial de grau 4, você precisa ter 4 raízes contando com repetições. Então, muitas vezes a gente prefere fazer isso que eu fiz aqui, né? Pegar um número e dar dois nomes para ele, como se fossem dois números que são iguais, né? Pegar uma coisa e considerar como sendo duas, mas na verdade são duas que são iguais. A gente faz esse tipo de coisa para ter uma contabilidade das repetições e saber se já chegou no grau da equação característica ou não. Aqui, se eu contar essas repetições, já chegou no grau da equação característica. O grau é 4. E contando as repetições, eu tenho agora 4 raízes da equação característica, que são Z1, que é i,
Z1 barra, que é menos I, e essas outras aqui, Z2 e Z2 barra, que são as mesmas que eu já tinha antes, só que com outros nomes. Então eu tenho 4 raízes contando repetições aí. Agora, como é que eu faço para formar a solução geral da EDO? Bom, a ideia aqui é primeiro pensar nas fórmulas da proposição 6, que é aquela que não considera repetições. Pega apenas um par de raízes complexas conjugadas e a partir desse par forma um par de soluções da EDO, com essas fórmulas aqui. Depois verifica se tem outros pares de raízes conjugadas que são iguais aos que eu já considerei para formar esse par de soluções. Se tiver outros pares iguais, aí eu vou multiplicando por t, cada uma dessas duas funções. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vamos olhar apenas para o primeiro par, sem pensar nas repetições. O primeiro par de raízes complexas conjugadas consiste nos números complexos i e menos i. Qual é a parte real desses números complexos? É 0. E a parte imaginária é 1 ou menos 1, mas eu pego o módulo, que vai ser 1. Então eu quero aí lambda igual a 0 e mi igual a 1. Com lambda igual a 0 e mi igual a 1, usando aqui nas fórmulas da proposição 6, eu vou ficar com o quê? Esse fator na frente vai ser igual a 1, porque o lambda é 0. E o mi igual a 1, aqui dentro do cosseno e do seno, vai me dar as funções cosseno de t e seno de t. Depois que eu formo essas soluções associadas ao primeiro par de raízes complexas conjugadas, aí eu vou pensar nas repetições. Eu vou lembrar que tem outro par de raízes complexas conjugadas aqui, que na verdade é o mesmo par com outro nome. Já que eu tenho esse par repetido, eu vou pegar as mesmas funções que eu acabei de formar, as funções seno e cosseno, né, associadas a esse par, e vou multiplicar cada uma delas por t, para obter as funções que são soluções associadas a esse outro par. Então vou ficar... Aqui eu estou explicando de uma outra forma, mas no final das contas, vou ficar com essas 4 funções aqui, ó. Cosseno de t, seno de t, e essas mesmas funções multiplicadas por t, que vai ser t cosseno de t e t seno de t. Essas são as soluções fundamentais da EDO dada. Aí, para eu formar a solução geral dessa EDO, basta formar essa combinação linear aqui com coeficientes sendo constantes reais arbitrárias. No final aqui tem um resumo de tudo que eu falei nessa aula 18 sobre como formar a solução geral de uma EDO linear homogênea com coeficientes constantes, ou seja, uma EDO dessa forma, onde os coeficientes A0, A1, etc., AN, são reais. O que é que a gente faz? A gente primeiro forma a equação característica. Então, suponha que esta seja a equação característica. E eu já coloquei essa equação característica com o polinômio característico fatorado, o que ajuda a resolver essa equação, né? Eu estou supondo que R1, R2, etc., RK são raízes reais
da equação característica e, portanto, no polinômio característico você vai ter fatores da forma x menos R1 elevado a algum número inteiro positivo, x menos R2 elevado também a outro número inteiro positivo, etc. até x menos RK elevado ao número inteiro positivo. Isso indica que esses números R1, R2, etc., RK são raízes reais da equação característica. E eles têm multiplicidades indicadas aqui nos expoentes, que são M11, M12, etc., até M1K. Essas são as multiplicidades dessas raízes reais. Nesses outros fatores aqui, eu estou considerando raízes complexas, Z1, Z2, etc., ZL. E pelo fato delas serem raízes complexas, que, como eu já falei, né, quer dizer raízes complexas não reais, nesse contexto aqui, cada uma dessas raízes traz consigo o conjugado. Se eu tenho uma raiz Z1, então significa que Z1 barra também é raiz. Então, nesse fator, eu estou considerando as duas raízes complexas conjugadas, Z1 e Z1 barra. Da mesma forma, nesse outro fator aqui, eu estou considerando as duas raízes complexas conjugadas, ZL e ZL barra. Tá? Cada par de raízes complexas conjugadas aparece aí com sua multiplicidade indicada no expoente. Por exemplo, o par de raízes complexas conjugadas Z1 e Z1 barra tem multiplicidade M21. E o par de raízes complexas conjugadas ZL e ZL barra tem multiplicidade M2L. Esses são os dados. Os dados são a EDO, com seus coeficientes reais, e a equação característica dessa EDO com suas raízes reais, complexas e as respectivas multiplicidades. A partir desses dados, eu quero agora chegar na solução geral da EDO. O que é que eu faço? Bom, com essas raízes, eu formo as seguintes funções que, a princípio, seriam consideradas funções complexas. Essas funções são soluções da EDO, são linearmente independentes, têm a quantidade necessária para formar uma base, só tem um problema. Algumas dessas funções, pelo menos, necessariamente serão funções complexas, que são essas aqui, ó, que envolvem as raízes complexas Z1, Z2, etc., ZL, e os conjugados dessas raízes. Então, essas funções aqui necessariamente são funções complexas. As primeiras podem ser complexas se eu considerar que o t é uma variável complexa. Mas se eu considerar que o t é uma variável real, então elas são funções reais. Então, o problema que deve me preocupar não está nessa primeira parte, está nessas outras partes aqui, onde aparecem os números complexos Z1, Z2, etc., ZL e seus conjugados. Eu preciso transformar, então, essas funções complexas em funções reais, preservando independência linear, preservando também a propriedade de ser uma solução da EDO e mantendo a quantidade necessária para formar uma base. Tá? Esse processo eu já expliquei nas proposições 6 e 7.
Aí aqui eu estou explicando novamente esse raciocínio. Não vou entrar em detalhes agora. Mas, no final das contas, essa transformação vai lhe dar o seguinte conjunto de funções reais agora. Note que a primeira parte permanece como era antes. Essa primeira parte aqui está do jeito que estava antes. Estas são as funções que eu tinha antes da transformação e eu permaneço com as mesmas fórmulas depois da mudança que eu estou explicando aqui. O que realmente mudou foi essa parte mais embaixo. Eu troquei essas funções, que eram funções complexas, por estas funções que são funções reais. Qual é a diferença? É bom você depois dar uma olhada com calma para enxergar o padrão. Também é bom assim, saber para que serve comparar as funções complexas com as funções reais. Serve para você não esquecer de como formar o conjunto fundamental de soluções com funções reais, porque as funções complexas são mais fáceis de lembrar. Tem a mesma forma de exponencial de constante vezes t que a gente estudou no início desta aula. Essa forma é mais fácil de lembrar, ó. Veja aqui. Exponencial de z1t, exponencial de z2t, exponencial de zlt, ou seja, aqui eu tenho as exponenciais de raiz vezes variável, considerando essas raízes distintas. Se ocorre repetição de z1, eu vou pegar essa solução e multiplicar por t. Se ocorre outra repetição de z1, como raiz da equação característica, eu vou multiplicar por t novamente. E por aí vai. Quantas vezes eu vou precisar multiplicar por t? Vou precisar multiplicar por t essa quantidade de vezes aqui, ó, que é a multiplicidade menos 1. A mesma coisa para z2. Ó. Se ela aparecer repetida, eu multiplico por t. Se ela aparecer repetida novamente, eu multiplico por t novamente, etc, etc. Quantas vezes eu vou precisar multiplicar por t? Vou precisar multiplicar por t essa quantidade correspondendo à multiplicidade dessa raiz menos 1. Isso ocorre para todas as raízes complexas ou reais também. Para reais é a mesma coisa. Por isso que é mais fácil lembrar das fórmulas das funções complexas, porque é basicamente a mesma coisa que ocorre no caso real. A fórmula, quando você escreve em termos das exponenciais, né, de constante vezes t, ó, essas fórmulas são basicamente as mesmas que eu tenho aqui no caso complexo. Para os conjugados das raízes complexas, permanece a mesma coisa também aqui. Ó. É o mesmo padrão, tá vendo? Aí, a pergunta agora é como transformar essas funções complexas em funções reais que ainda sejam soluções da EDO e que ainda formem uma base para o espaço solução. Então, você vai comparar essa parte aqui com essa outra. O que é que aconteceu? Aconteceu que, ao invés de exponencial, eu agora tenho cosseno e seno. Claro, aparece a exponencial também, só que a exponencial da parte real vezes t, multiplicando cosseno ou seno da parte imaginária em módulo vezes t. Então eu vou ter essas duas soluções aqui, substituindo o que eu tinha antes como sendo exponencial de z1t e exponencial de z1 barra t. No lugar dessas duas exponenciais, eu estou colocando essas duas funções aqui. Ó. Certo? A mesma coisa ocorre
para as outras raízes. Em Z2, por exemplo, eu tinha essas duas soluções complexas, ó, e no lugar dessas duas, eu vou colocar essas duas, ó, onde lambda 2 é a parte real de Z2 e Mi2 é o módulo da parte imaginária de Z2. Tá? Você substitui por pares. Você olha sempre par de raízes complexas conjugadas, gerando par de funções complexas, que são soluções complexas. E este par de soluções complexas se transforma num par de funções reais. Lembre-se sempre disso. Aí depois que eu entendi essa transformação daqui, ó, de transformar essas duas funções naquelas outras envolvendo seno e cosseno, essas outras duas também em outras naquela mesma forma de cosseno e seno e tal, aí você vai pensar agora no t, que vai ser usado aí para dar conta das repetições, né? Se essa raiz Z1 aparece com multiplicidade M21, então eu vou precisar multiplicar por t a solução que eu tinha aqui. Quantas vezes? Vou precisar multiplicar por t uma quantidade de vezes igual à multiplicidade dessa raiz menos 1. A mesma coisa acontece aqui. Ó, basicamente se eu tenho que a raiz complexa Z1 com essa parte real e com uma parte imaginária de módulo indicado aqui por Mi1 aparece na equação característica com multiplicidade M21, então eu preciso multiplicar por t uma quantidade de vezes, que é essa multiplicidade menos 1. Aí eu estou fazendo essas multiplicações por t aqui, ó, tá? Tanto na parte que envolve os cossenos, quanto na parte que envolve os senos, porque tanto esta linha quanto esta outra linha refere-se ao mesmo par de raízes complexas conjugadas da equação característica, que é Z1 e Z1 barra.